Olá, vamos a mais um encontro de álgebra linear. Compartilhar a tela com vocês. Nosso tema de hoje, pessoal, norma e propriedades. Então, vejam, no encontro passado, nós demos aqui a definição de produto interno, apresentamos vários exemplos e trouxemos também algumas propriedades do produto interno. Hoje, associada à definição de produto interno, vamos trazer, então, o conceito de norma. Inicialmente, vamos dar a definição. Seja V um espaço euclidiano, ou seja, pessoal, um espaço vetorial real com um produto interno definido sobre esse espaço vetorial. Dado um vetor V nesse espaço vetorial, chama-se norma de V, e denotamos por essas duas barras, V, duas barras, o número real definido por norma de V igual a raiz quadrada do produto interno de V por V, ou seja, o produto interno dele por ele mesmo. Então, é assim que definimos a norma, ok? Observemos que a norma, pessoal, está bem definida. Por que podemos dizer isso? Como vimos nos axiomas de produto interno, o produto interno de V por V é sempre maior ou igual que zero. Portanto, existe a raiz quadrada desse número real. Dizemos que a norma definida dessa maneira, ela é proveniente do produto interno. Por que eu quero destacar isso? Porque nós temos outros tipos de norma, que não vamos estudar aqui. Mas, a exemplo, nós temos a norma do máximo e a norma da soma, que poderíamos trabalhar aqui sobre o RM. Mas vamos ficar trabalhando apenas com essa norma, que é a norma proveniente do produto interno. Quero destacar mais uma coisa. Observem que, como a norma é proveniente do produto interno, e vimos no encontro passado que existem infinitos produtos internos sobre cada espaço vetorial, obviamente esse valor obtido na norma vai depender do produto interno que está sendo considerado. Ok? Então, calcular o produto interno do mesmo vetor, calcular a norma do mesmo vetor em relação a dois produtos internos diferentes, é possível, obviamente, que dê resultados diferentes. Então, vemos aqui o nosso primeiro exemplo. Diferentemente do que fizemos na aula de definição de produto interno, aqui eu vou colocar logo uma norma mais genérica, tá certo, pessoal? Então, seja V o espaço vetorial Rn com um produto interno canônico. Destaquei isso no encontro passado. Quando dizemos com o produto interno canônico, estamos considerando aquele em que primeira entrada do primeiro vetor vezes a primeira entrada do segundo vetor, mais segunda entrada do segundo vetor, mais segunda entrada vezes segunda entrada do segundo vetor, mais reticência, enésima entrada do primeiro vetor vezes a enésima entrada do segundo vetor. Então, tomando, então, o produto interno canônico sobre o espaço Rn, a norma ela é definida como sendo a raiz da primeira entrada ao quadrado, mais segunda entrada ao quadrado, mais reticências, enésima entrada ao quadrado. Ou seja, pegamos cada entrada, cada uma das suas componentes, elevamos ao quadrado e extraímos a raiz. O resultado dessa raiz quadrada é, então, a norma desse vetor. Essa norma, pessoal, nós chamamos de norma euclidiana, tá? Então, a norma sobre o espaço vetorial Rn com o produto interno canônico é a nossa norma euclidiana. Daqui para frente, quando dissermos, considere o R2 com a norma euclidiana, já sabemos que é a norma definida a partir do produto interno canônico. Trago aqui duas imagens, pessoal, que são o cálculo da norma, particularmente para o R2 e para o R3. Veja que usando a notação de plano cartesiano, ou seja, se eu chamar a primeira coordenada de x e a segunda coordenada de y, nós obtemos aqui a norma simplesmente a partir do teorema de Pitágoras. Então, este cateto mede x, este cateto mede y. Então, a norma é a medida da hipotenusa do triângulo formado pela origem do vetor, extremo do vetor
e a projeção aqui do x, tá? Isso no R2. Observe que no R3 nós temos análogo. Essa medida vale x, essa medida vale y, essa medida vale z. Aplicando aqui, novamente, o teorema de Pitágoras, nós podemos observar que a norma nada mais é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo. A definição geral que a gente mostrou generaliza, então, esse conceito. Aí a gente não sai dessa representação geométrica, tá bom? Perde essa representação geométrica. Então, aqui nós temos a representação da norma euclidiana em R2 e em R3. Chamar a atenção apenas que lá a gente está chamando de x1 ao quadrado, x2 ao quadrado. x1 quadrado, x2 quadrado, x3 quadrado. Deixei aqui em termos de x, y, z apenas para fazer a associação com o plano e espaço que a gente está habituado a ver em geometria euclidiana. Vamos dar mais um exemplo, né? Se nós considerarmos aqui o conjunto das matrizes de ordem n por n com o seu produto interno canônico, lembre, qual era o produto interno canônico? Primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, vezes o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna da segunda matriz. E assim sucessivamente. Ou seja, o produto de cada elemento de uma matriz com o seu correspondente na outra matriz. Então, a norma definida nesse espaço vetorial é você pegar cada elemento da matriz e elevar ao quadrado. E somar todos esses resultados, por fim, extrair a raiz. Essa norma, pessoal, recebe o nome de norma de Frobenius. Aí eu os convido, né, a pesquisar um pouco sobre o porquê desse nome de norma de Frobenius. Terceiro exemplo, a norma definida sobre o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual que n. Claro, de novo, com o produto interno canônico. Então, a norma é definida como? Você vai pegar cada um dos coeficientes do polinômio e elevar ao quadrado. São os resultados. E no espaço vetorial das funções contínuas, definidas no intervalo fechado com imagem R, e o produto interno canônico. Lembrem que aqui o produto interno canônico é a integral de A até B de f de x vezes g de x. Tomando então esse produto interno canônico, a norma a raiz, aí eu, para não escrever raiz aqui, pessoal, coloquei elevado ao meio, tá? Da integral de A até B de f de x vezes f de x, é ela por ela mesma. E aí, f de x ao quadrado dx. Aqui eu quero chamar a atenção bem do seguinte fato. Cuidado para não confundir norma da função com o comprimento da função que vocês veem em cálculo 2, que é a integral da raiz de 1 menos a função ao quadrado de x. Então, cuidado para não confundir. Estou dizendo isso porque esse conceito de norma que estamos trabalhando aqui, ele vem exatamente a generalizar aquele conceito de norma que a gente, de módulo que a gente estudou lá nas disciplinas de vetorial e geometria analítica, tá? Módulo, comprimento, magnitude, era assim que a gente tratava na disciplina de vetores e geometria analítica. Então, percebam que esta definição de módulo de norma vem exatamente a generalizar aquele conceito. Cuidado, já que a gente tem essa interpretação de módulo, quando está em R2 e R3 como comprimento, cuidado para não confundir com o comprimento de uma curva no intervalo fechado AB. Difere. Por fim, nesse tópico, se V for um espaço vetorial com produto interno, ou seja, um espaço euclidiano, já que a gente está trabalhando só em R. Se V for um espaço euclidiano, V for um vetor de V e a norma de V for 1, quando é que a norma de V é 1? Quando o produto interno dele por ele mesmo dá 1. Então, esse vetor V, a gente vai dizer que ele é um vetor unitário. Dizemos também que esse vetor está normalizado. E, obviamente, se eu tenho um vetor não unitário, eu posso normalizá-lo, posso torná-lo unitário, basta fazendo simplesmente a divisão do vetor por sua norma, né? Ou seja, V dividido pela sua norma torna-se um vetor unitário e ele é chamado de versor. Esse conceito também já era abordado lá em vetorial e geometria analítica. Entretanto,
Lá a gente tinha aquela interpretação geométrica, né, no R2 e no R3. Vetores cuja sua representação é um segmento orientado de comprimento 1. Vamos ver que, de fato, esse novo vetor, ou seja, o versor, tem comprimento 1, tá? Tem módulo 1, ou norma 1. Se eu fizer versor interno versor, observem que esse 1 sobre módulo de V é um escalar. 1 sobre módulo de V também é um escalar. E o que é que nós vimos na aula passada? É que o escalar multiplicando um vetor no produto interno pode sair do produto interno. Então, 1 sobre módulo de V sai do produto interno e este 1 sobre módulo de V também sai do produto interno. Saindo o primeiro, saindo o segundo, eu vou ter, então, 1 sobre módulo de V ao quadrado, vezes V interno V. Ora, mas V interno V é exatamente a norma ao quadrado. Portanto, 1 sobre norma ao quadrado vezes a norma ao quadrado, simplifica norma ao quadrado por norma ao quadrado, eu tenho 1. Ou seja, de fato, o versor é um vetor unitário. A gente tem aqui alguns exemplos de cálculo de norma para alguns vetores, tá, pessoal? Então, vamos a eles. Considere o espaço euclidiano R3. Calcule a norma do vetor 4 menos 2 e 2 em relação ao produto interno canônico. Depois, calcule a norma do mesmo vetor, só que agora em relação ao produto interno ponderado. 1, 2 e 3 como pesos. Aquilo que eu falei agora há pouco. Vou calcular a norma do mesmo vetor, só que em relação a dois produtos internos diferentes. Ok? Então, vamos a ele. Exemplo. Nosso espaço vetorial considerado R3. Na letra A, nós vamos calcular a norma de V. Vou escrever aqui que o nosso V é o vetor 4, menos 2 e 2. Só verificar. 4 menos 2 e 2. Então, vamos lá calcular a norma em relação ao produto interno canônico. Letra A, norma de V, raiz quadrada, primeira entrada ao quadrado, mais segunda entrada ao quadrado, mais terceira entrada ao quadrado. Bem, isso nos dá 16. Mais 4, mais 4. Portanto, a norma de V em relação ao produto interno canônico é raiz quadrada de 24. Job, se eu quiser aqui calcular essa raiz quadrada com a calculadora e colocar um valor aproximado, posso? Pode. Mas, nesse momento, não é necessário. Ok? Vamos fazer agora o cálculo na letra B em relação ao produto interno ponderado. Vamos lembrar quem era o produto interno ponderado? Vou escrever aqui embaixo, depois eu apago, tá? O interno V como sendo x1, y1, mais 2x2, y2, mais 3x3, y3. Percebam que se eu fizer V interno V, eu vou ter x1 ao quadrado, lembrem que é x1, x1, x2, x2, x3, x3. Então, eu vou ter x1 ao quadrado, 2x2 ao quadrado, mais 3x3 ao quadrado. Então,
vamos usar isso aqui. Vamos lá. Primeira entrada ao quadrado, 4 elevado ao quadrado. Veja que aqui tem o 2 multiplicando e o 3 multiplicando. Então, vai ficar 2 que multiplica menos 2 ao quadrado, mais 3 que multiplica dois ao quadrado. Então, percebam que surgiu aqui essa parcela, esse valor, e esse valor que não tinha anteriormente. E, obviamente, isso vai alterar o nosso resultado da norma. O que é que nos dá aqui? 16. Fazendo esse cálculo, eu tenho 4 vezes 2. 16 de novo. Desculpa, é 8, perdão. E fazendo esse cálculo aqui de novo, eu tenho 3 vezes 4, 12. Portanto, segundo esse produto interno dado na letra B, a norma agora é raiz de 36. Como ficou um pouquinho apertado aqui, vou escrever embaixo, tá? Igual raiz de 36, que é 6. Então, perceba, em relação ao produto interno, eu tenho um valor para a norma, em relação ao outro produto interno, eu tenho outro valor para a norma. Voltemos, então, à apresentação. Nesse próximo exemplo, é dado o espaço vetorial euclidiano R3 com o produto interno canônico, então já foi especificado qual o produto interno que a gente está trabalhando, e ele pede, então, para calcular a norma de cada um dos vetores. Se o vetor não for unitário, normalizar. Ou seja, calcular a norma. Se der diferente de 1, encontre, então, o versor. Normalizar é encontrar o versor. Então, vamos a ele. Nosso próximo exemplo. Também estamos considerando aqui o vetor, espaço vetorial R3. E na letra A, nós vamos calcular a norma do vetor. Vou escrever primeiro o vetor. Quem é o vetor aqui? Menos 1, 1 e 4. Então, vamos lá. Norma do vetor V, raiz, menos 1 ao quadrado, menos 1, 4, 2. 4 ao quadrado, 2 ao... Isso nos dá raiz de 1, 16, 4. Portanto, temos aqui a raiz quadrada de 21. Recapitulando, primeira entrada ao quadrado, 1. Segunda entrada ao quadrado, 16. Terceira entrada ao quadrado, 4. 16 com 4, 20, e com 1, 21. Observem que a norma do vetor foi diferente de 1. Portanto, o vetor não é unitário. Logo, esse vetor estamos chamando ele de V. V. Logo, V não é unitário. Calculemos
o seu vetor. Eu vou trocar aqui a frase calculemos o seu vetor pelo seguinte, que essa frase eu vou usar posteriormente, né? Vamos normalizar. Normalizando. Lembrando, normalizar um vetor é pegar esse vetor e dividir pela sua norma. Então, façamos isso. V dividido pela sua norma. Ou seja, eu tenho 1 sobre raiz de 21, que multiplica o vetor V, que é quem? Menos 1, 4 e 2. Isso nos dá menos 1 raiz de 21, vírgula, 4 sobre a raiz de 21, vírgula, 2 sobre a raiz de 21. E aí eu os convido a verificar, né, que, de fato, isso aqui em relação ao produto interno canônico dá 1 a sua norma. Ok? Vamos então à letra B. Na letra B, o vetor dado é 1/3 menos 2/3, 2/3. Ok? Vamos então calcular a sua norma. Norma de V. Raiz de 1/3 ao quadrado mais menos 2/3 ao quadrado mais 2/3 ao quadrado. Fazendo os cálculos, temos 1 nono mais 4 nonos mais 4 nonos. Como podemos observar, eu tenho aqui 9 nonos, que é raiz de 1, que é 1. Portanto, o nosso vetor, 1/3 menos 2/3, 1/3, já é um vetor unitário. Não precisamos, então, normalizá-lo. Certo? A letra C, pessoal, letra C, fica, então, para vocês exercitarem, tá? Colocar só uma interrogação aqui. A letra C fica, então, para que possam exercitar em casa o conceito de norma de um vetor no R3. Antes de prosseguir, eu deixei mais alguns exemplos aqui, mas vou fazer o seguinte, vou calcular a norma de uma matriz e também calcular a norma de um polinômio, claro, isso em relação aos produtos internos canônicos, tá? Exemplo.
em cada caso, calcule a norma do vetor V em relação só calcular a norma do vetor V. Vou economizar aqui texto, né? Na letra A, nós vamos considerar o polinômio, a matriz A como sendo menos 2, 1, 0, 1, 3 e 4. Essa matriz 2 por 3, nós estamos considerando o V aqui, obviamente, como sendo o conjunto das matrizes 2 por 3 com entradas reais. Pessoal, sempre que for solicitado o cálculo da norma e não disser sobre qual produto interno a gente está querendo trabalhar, ou seja, essa norma é proveniente de qual produto interno, consideramos sempre o canônico, tá certo? Então, se não for mencionado qual produto interno, o produto interno é o canônico. E na letra B, vamos considerar o polinômio P de x como sendo 6 menos 2x mais x quadrado. Nosso espaço vetorial aqui é o dos polinômios de grau menor ou igual que 2 com entradas reais. Então, nesse exemplo, temos na letra A, norma da matriz A. Primeira entrada ao quadrado, mais segunda entrada, estou na primeira linha, tá, pessoal? Mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, percebam, primeiro termo ao quadrado, segundo ao quadrado, terceiro, moveu a primeira linha, segunda linha, quadrado, quadrado. A partir daí é só fazer conta. 4 mais 1 mais 0 mais 1 mais 9 mais 16. Então, aqui eu tenho 10, 20, 31. Agora que eu já sei o tamanho, pessoal, vou só colocar a raiz agora por fora, tá? Fica mais fácil de escrever. Então, eu tenho a raiz de 31. Percebam aqui que, especificamente para a matriz, assim como vai ser também para o polinômio, mas tratando desse caso particular, esse 31 não significa que a matriz tem um comprimento 31. Percebam que aqui a gente perde, então, essa associatividade com a representação geométrica, tá certo? Então, percebam como a gente está aqui na disciplina de álgebra linear, vai abstraindo os conceitos. Para a letra B, esse é um pouco menor, então dá para já escrever a raiz de uma vez só. Norma do vetor P, ou seja, norma do polinômio P. 6 ao quadrado, menos 2, aqui, bonitinho, mais menos 2, ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso nos dá raiz 36 mais 1, portanto, raiz de 41.
Novamente, não temos aqui uma interpretação geométrica para esse número, tá, pessoal? Então, aproveitei para fazer um exemplo no espaço vetorial das matrizes e no espaço vetorial dos polinômios. Deixo então aqui para vocês mais dois exemplos para vocês fazerem, né, e podermos discutir posteriormente. Um deles é no espaço euclidiano P2, ou seja, o mesmo espaço que trabalhamos agora, só que ao invés de considerar o produto interno canônico, em que eu vou pegar cada uma das coordenadas elevado ao quadrado, eu vou considerar a integral de 0 a 1 de P de x, que é de x. Então, produto interno de P por Q, P interno o Q, é a integral de 0 a 1 de P de x, que é de x. Determine o valor de A para que a norma do vetor P seja 2 raiz de 2 sobre 15, onde P é x ao quadrado menos ax. Então, vocês vão aplicar a definição de módulo, de norma, igualar e encontrar o valor de A. Ok? O segundo exemplo, a gente retorna aqui a trabalhar com Rn, mais particularmente o R2, e foi dado um produto interno que, de novo, é um produto interno ponderado, né? Pesos 3 e 1. Então, dado esse produto interno sobre o R2, em relação a esse produto interno, eu quero que vocês determinem um vetor V, tal que a norma dele seja 4, o produto interno de U por V seja 10, onde U é menos 1 e 2. Aqui, pessoal, vocês vão utilizar tanto o conceito de norma, como vão retornar e usar o conceito de produto interno, e aí vai gerar um sistema de equações. Resolvendo o sistema de equações, temos então a solução do problema. Tá certo? Então, fica aqui como sugestão para vocês a resolução da letra C, outro exemplo, exemplo anterior, e mais esses dois exemplos para vocês resolverem e a gente possa discutir posteriormente. A norma proveniente do produto interno goza das seguintes propriedades. Primeira proposição. Você já viu um espaço euclidiano. Para quaisquer V, ou seja, para todo vetor do espaço vetorial e para todo número real, tem-se a norma de V é maior ou igual que zero, e ela é zero se somente se um vetor é zero. Pessoal, isso é consequência imediata do axioma da positividade. Lembra, o nosso produto interno é definido, ele é proveniente do produto interno. E o produto interno goza do axioma da positividade. Portanto, segue imediata a definição. E a segunda propriedade dada nessa proposição é que a norma de um escalar vezes um vetor é igual ao módulo do número real vezes a norma do vetor. Aqui chamar a atenção para esse módulo, pessoal. Que, por exemplo, se eu tivesse menos 3V, eu teria um módulo de 3, norma de V. Ou seja, 3 módulo de V. Então, o escalar sai da norma, mas sai em módulo. Ok? Então, fica como sugestão também, aqui para vocês, a demonstração dessa proposição. Como eu falei, a primeira é imediata, vocês não vão encontrar dificuldade alguma, e a segunda é simplesmente utilizar a definição de norma e observar que a raiz quadrada de um número real ao quadrado é o módulo desse número real. Tá? Então, fica como sugestão a demonstração dessa proposição. E aqui, trazer para vocês uma propriedade muito importante, é uma das equações mais importantes da matemática, que é a desigualdade de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. Aqui eu quero chamar a atenção do seguinte, alguns livros trazem simplesmente desigualdade de Cauchy, ou desigualdade de Schwarz, ou desigualdade de Cauchy-Schwarz, é bem comum você encontrar na maioria dos livros, né? O termo desigualdade de Cauchy-Schwarz. Mas eu trago aqui, então, essa outra nomenclatura, né? Desigualdade de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, porque são três matemáticos que deram contribuição importante na demonstração desse resultado, cada um com a sua especificidade, né?
o Cauchy fez num tempo, para um certo conjunto, para um certo espaço vetorial, o Niakovsky para outra parte, e o Schwarz a forma mais genérica. Então, convido vocês a dar uma pesquisada sobre quem fez cada parte aqui, né? Vocês encontram rapidamente, uma pesquisa bem rápida, sobre a desigualdade de Cauchy-Schwarz, do Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. O que diz essa desigualdade? Você já vê o espaço euclidiano. Então, para todo o IV, então, dados dois vetores quaisquer, nesse espaço vetorial, para qualquer IV, a gente tem que o módulo do produto interno é menor ou igual que a norma do primeiro vezes a norma do segundo. Observem aqui o seguinte, essa desigualdade de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, que daqui para frente eu vou chamar de desigualdade CBS, as iniciais, tá? Só para facilitar aqui no discurso. A desigualdade CBS faz o seguinte, ela relaciona o conceito de produto interno com o conceito de norma. Ela relaciona o produto interno com a norma. A igualdade vale se e somente se os vetores forem linearmente dependentes. Então, o módulo do produto interno é sempre menor ou igual que o produto das normas, e só teremos a igualdade se os vetores forem linearmente dependentes. Façamos o seguinte, vou pegar aqui o espaço vetorial R2, considerar dois vetores arbitrários nesse espaço vetorial, e vamos fazer uma verificação da desigualdade de Cauchy-Schwarz. Desigualdade CBS, tá? Cauchy, Bunyakovsky, Schwarz. Então, vamos a ele aqui. Exemplo. Ou exemplo. Considerem o espaço euclidiano R2 com o produto interno canônico. Canônico ficou feio aqui, rapaz. Canônico. Vamos considerar aqui os seguintes vetores. Dados U igual a 1 e 2, e V igual a menos 3 e 4, menos 3 e 4, menos 2 e 3. Menos 2 e 3, temos vamos calcular aqui separadamente cada um dos valores que a gente precisa para verificar a desigualdade de desigualdade de CBS. Produto interno de U por V.
U interno V. Lembre, se é o espaço euclidiano com produto interno canônico, primeira entrada com primeira entrada, segunda entrada com segunda entrada. Ou seja, 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 3. Isso me dá menos 2, mais 6, igual a 4. Ou seja, o produto interno de U por V igual a 4. Norma de U. Raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, raiz de 1 mais 4, que é igual a raiz quadrada de 5. Por fim, norma de V. Norma de V. Raiz de menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso nos dá 4 mais 9, 13. Raiz quadrada de 13. Eu os convido, pessoal, a verificar o seguinte. Módulo de U interno V é menor ou igual do que raiz de 5. Escrevi o valor logo aqui. Norma de U, norma de V. Ou seja, 4 é menor ou igual que raiz de 5 vezes a raiz de 13. Ok? Então, convido vocês a fazer essa verificação. Aqui você vai ter a raiz de 65, que com certeza é bem maior que 4. Não resta dúvida quanto a isso. Agora, dados U igual a 1 e 2 e V igual a 2 e 4, temos. Percebam, pessoal, que aqui eu tenho vetores que são linearmente independentes. Um é múltiplo do outro. O interno V é 1 vezes 2 mais 2 vezes 4, 2 mais 8, 10. Então, o produto interno de U por V é igual a 10. Norma de U, raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, 1 mais 5. Desculpa. 1 mais 4. Já ia colocando a resposta. Que é igual a raiz de 5. Norma V, raiz de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso nos dá 4 mais 16, raiz de 20. Raiz de 20. Daí,
E aí os convido também a verificar, mas esse aqui é bem mais imediato, né? Módulo de U interno V é exatamente igual a módulo norma U, norma V. E aí verifiquem, por favor, tá, pessoal? Olha o que é que a gente tem aqui, ó. 10 igual a raiz de 5 vezes raiz de 20. Claro, multiplicando aqui eu vou ter no segundo membro raiz de 100, que é 10. E aí a gente tem a igualdade. Então, apenas para ilustrar, fizemos aqui, olha, se os vetores forem linearmente dependentes, eu tenho a igualdade. Se os vetores não forem linearmente independentes, eu tenho a desigualdade CBS. Ok? Claro, podemos aqui aplicar, pessoal, essa desigualdade CBS a todos os produtos internos que já trabalhamos aqui nessa nossa aula de hoje. Mas para ilustrar a aplicação da desigualdade CBS, eu trago esse exemplo aqui, olha. Sejam A, B e C números reais maiores que zero. Mostre que a soma desses três números multiplicado pela soma dos seus inversos multiplicativos é sempre maior ou igual que 9. A priori, né, num primeiro momento que você vai dizer, mas isso aqui que tem a ver com álgebra linear, é que tem a ver com produto interno, e mais particularmente, como é que danado eu vou aplicar aqui a desigualdade CBS para demonstrar essa desigualdade de números reais. Então, vejamos. Nós vamos considerar aqui, pessoal, um vetor U do R3, onde a primeira entrada é a raiz de A, desse número que foi dado, a segunda entrada é a raiz de B e a terceira é a raiz de C. E vou considerar um outro vetor V, onde as entradas são exatamente os inversos multiplicativos desses números das raízes, né, de ABC. Claro, vetores no R3. Aplicando a desigualdade CBS nesses dois vetores, olha o que é que a gente tem. O módulo do produto interno de U por V é menor ou igual que a norma do primeiro vetor vezes a norma do segundo vetor. Pessoal, isso aqui é simplesmente a desigualdade CBS. Módulo de U do produto interno de U por V é menor ou igual que norma U vezes norma V. Ora, vamos considerar aqui, claro, no R3, o produto interno canônico. Então, esse produto interno aqui é primeira entrada com primeira entrada, mais segunda entrada, mais terceira entrada. E esse módulo vai ser esta entrada ao quadrado, mais essa ao quadrado, mais essa ao quadrado, idem. Ou seja, raiz de A vezes 1 sobre raiz de A, raiz de B vezes 1 sobre raiz de B, raiz de C vezes 1 sobre raiz de C, menor ou igual que raiz quadrada de isto ao quadrado, mais isto ao quadrado, mais isso ao quadrado. Temos isso? Essa parcela ao quadrado, mais essa ao quadrado, mais essa ao quadrado, temos isso. O primeiro membro, eu vou ter um nessa parcela e um nessa parcela. Ou seja, 1 mais 1, um módulo de 3. Menor ou igual que raiz disto, raiz disto. Elevando agora ambos os membros da desigualdade ao quadrado, e aí lembrem, posso fazer isso porque aqui eu estou só com valores positivos, não vou alterar minha desigualdade, não tem problema algum aqui. Elevando ambos os membros ao quadrado, o que é que a gente vai ter? 9 no primeiro membro da desigualdade. Aqui a raiz quadrada elevada ao quadrado vai ser o módulo desse valor, mas tudo isso é positivo, portanto eu vou ter simplesmente ABC, A mais B mais C, que multiplica 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Opa! Encontramos aqui, pessoal, exatamente a desigualdade que queríamos demonstrar. Então, vejam, demonstramos aqui uma
desigualdade entre números reais, aplicando aqui a desigualdade CBS, que envolve o quê? Conceito do produto interno, nesse caso, o produto interno canônico sobre o R3, e conceito de norma. Digamos. Como consequência da desigualdade CBS, a gente tem o que a gente chama de desigualdade triangular, né? O corolário aqui, olha. Veja V, o espaço euclidiano. Então, para todo vetor, o IV, a norma da soma é menor ou igual que a soma das normas. Geometricamente, no R2 e no R3, a gente pode ter essa imagem aqui, pessoal. Vejam, vetor U, vetor V, mas lembrem, no R2 e no R3, a gente está tratando aqui de um vetor como um representante do conjunto de vetores equivalentes, né? Então, eu posso ter essa representação aqui. Norma, ou seja, o comprimento deste vetor mais o comprimento deste vetor é menor ou igual que o comprimento do terceiro lado do triângulo. Ok? E quando é que essa igualdade vai ocorrer? Uma igualdade aqui. Quando um dos vetores for múltiplo não negativo do outro. Veja que aqui não basta ser que os vetores sejam linearmente dependentes. Não basta isso, né? Porque eu poderia ter um múltiplo negativo do outro. Aqui na desigualdade triangular, para termos a igualdade, um tem que ser múltiplo não negativo do outro. Corolário é essa desigualdade triangular. Vejam, da forma que está, para um espaço vetorial arbitrário, nós temos, então, uma generalização da desigualdade triangular que já conhecíamos da disciplina de vetores de geometria analítica. É importante também destacar que a própria desigualdade CBS, né, a desigualdade de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, já era vista na disciplina de vetores de geometria analítica, só como desigualdade de Cauchy-Schwarz. Tá? Sigamos. Finalizando aqui, a gente tem a seguinte definição. Você já vê, essa definição vai estar associada ao conceito de norma, tá, pessoal? Você já vê um espaço euclidiano, espaço vetorial real com um produto interno. Dados os dois vetores, o IV chama-se de distância entre o IV, e denotamos por D, U, V, o número real definido por distância entre o IV é a norma da diferença dos vetores. Distância entre o IV é a norma da diferença entre os vetores. E fica aqui como sugestão para vocês também fazerem os cálculos, né? E fazerem, então, a aplicação dessa definição de distância, é calcular a distância entre os vetores U, 3 e 1, e V, menos 1 e 2, do R2. Chamar a atenção de uma coisa. Quando você vai aplicar a distância, primeiro faz a diferença, depois aplica o conceito de norma. Tá ok, pessoal? Bem, o nosso encontro de norma e propriedades encerra por aqui. Espero que assistam o vídeo e façam exatamente essas sugestões que foram colocadas para vocês, né? A resolução dos exemplos e as demonstrações das proposições das que foram solicitadas, e que vamos fazer uma boa discussão desse tema no nosso encontro síncrono. Abraço a todos.